Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cria News, a sua dose diária de atualização sobre o mercado. E a gente pode visualizar aqui que alguns ativos estão performando bem nas últimas 24 horas. Um destaque especial aqui vai para a SEI, que teve um airdrop ontem para quem fazia stake do token. Informo aqui que não precisa clicar em lugar nenhum, já caiu diretamente na sua wallet. E SEI está performando aqui 10,4% nas últimas 24 horas, tal como tal, que também está performando mais de 10%, e Celestia performando 5%. Realmente Celestia vem ressurgindo das cinzas, desde que fez o seu fundo ali abaixo dos $5, vem começando a performar muito bem. Um destaque negativo aqui para a Brett, que está corrigindo cerca de 6,8% nas últimas 24 horas. Perfeito, pessoal? Então a gente tem um gráfico aqui mais positivo que negativo nas últimas 24 horas, o que é muito bullish, mas o que me deixou extremamente otimista foi isso daqui. Então no dia de ontem nós tivemos compra de 3.676 bitcoins por meio dos fundos de investimentos em bitcoins. A gente percebe que a BlackRock, maior gestora do mundo, está realmente metendo ficha na compra de bitcoins nessa queda. Então, ontem eles compraram 3.300 bitcoins, hoje eles compraram mais 2.000 bitcoins. Juntando o influxo por meio desses fundos em segunda e terça-feira, nós tivemos mais de 500 milhões de dólares. Então, realmente, no momento que o mercado está corrigindo, esses caras compraram 500 milhões de fucking dólares em bitcoins, pessoal. Então, pensem e ajam mais como baleias e não como sardinhas. Vou mostrar um gráfico aqui, mas já antecipando, eu gosto muito da frase de Warren Buffett que ele fala: seja ganancioso quando todos têm medo. E corrobora muito uma outra frase que eu vou falar depois. E tenha medo quando todos são gananciosos. É aquela velha frase que todo mundo fala, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E quando todo mundo acha que o mundo acabou, que realmente não é o momento, esse é o melhor momento. Claro que fazendo sempre uma boa gestão de risco. Eu lembro muito de 2022, que foi o pior momento para se estar em cripto. Realmente era assustador estar comprando Bitcoin, todos os criptoativos naquele período. Mas quem tinha convicção conseguiu surfar muito bem. Perfeito? Então, eu comprei bastante em 2022 e continuo comprando em todas as quedas, todas essas correções que eu vejo o índice de Fear and Greed Index mostrar um medo extremo por parte dos investidores. Perfeito, pessoal? Então, olhem o que eles estão fazendo. Então, eles venderam por semanas, o preço caiu, eles compraram. Então, eles fizeram realmente um trade muito bom aqui, tá? BlackRock e companhia. Quando a gente vem aqui para o número de endereços ativos dentro do ecossistema da rede do Bitcoin, a gente percebe que esse número está voltando a subir depois de ter caído bastante. Isso aqui tende a refletir, não de imediato, mas é um indicador que ele mostra para a gente uma direção no preço de tela, porque isso aqui significa novos entrantes no ecossistema do Bitcoin ou entrantes ficando ativo novamente, o que significa pressão de compra. Perfeito, pessoal? Então, isso aqui tende a refletir daqui a pouco no preço de tela do Bitcoin. É um indicador otimista que mostra que realmente a rede está ficando ativa novamente, e a gente percebe por outros indicadores que quando a gente atinge topos históricos, são momentos em que a rede está extremamente ativa, batendo o seu máximo histórico de número de endereços ativos. Perfeito, pessoal? Aqui eu trouxe uma imagem, eu acabei de mandar uma análise, tá? Completinha no grupo do WhatsApp que eu tenho totalmente free. Inclusive, eu vou deixar o link desse grupo do WhatsApp aqui na descrição. Entrem lá, porque todo dia de manhã eu mando um verdadeiro podcast, onde as pessoas já acordam e se mantêm atualizadas. É até legal que eu recebo muito feedback. Pô, querido, eu vou no trabalho, no trânsito, escutando teu áudio, é muito maneiro, que eu já fico atualizado. Ou então faço meu café da manhã aqui, já escutando teu áudio, já me mantenho atualizado. Então é muito legal, tá? Além disso, claro, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, senão você é um baita de um vacilão. A gente está entregando ouro aqui todo dia e o mínimo que você pode fazer é de graça, é sentar o dedo no like e seguir o nosso canal, perfeito? Então aqui eu trouxe um resumo de algumas falas de Jeremy Powell, tá? No dia de ontem. Então tem alguns fatos que são bem importantes, outros não. Eu vou bater três aqui, tá? Então esse número 2 ele fala: corte nas taxas não são apropriados, até que maior confiança na inflação se dirija para 2%, que é a meta. Isso aqui não é tão otimista. Só que ele traz duas coisas aqui que deixam o mercado otimista. Ó. Cortar as taxas demasiado tarde pode enfraquecer indevidamente a economia. O que ele fala aqui? Que se a gente demorar muito a cortar a taxa de juros, a economia pode sentir e a gente pode ter um risco de recessão. Irmão, a gente está em ano de eleição, ninguém quer uma recessão em ano de eleição. E ele traz aqui também, ó, a economia dos Estados Unidos está expandindo-se a um ritmo sólido, o que é bom para não termos um risco de recessão. E ele traz aqui também que as condições do mercado de trabalho esfriaram, mas permanecem fortes, o que também é bom
para não termos o risco de recessão. Imediatamente após isso daqui, o mercado já começou a precificar, pessoal. Deixa eu puxar aqui que fica melhor. Um corte na taxa de juros com uma maior intensidade para setembro. Então, se a gente vir aqui, ó, o mercado estava precificando isso aqui em 50 e pouco e já aumentou para 70% a chance de vermos um corte na taxa de juros ainda em setembro. Isso daqui vai fazer o mercado estourar a boca do balão. Vai fazer a gente ter o que a gente fala que é a segunda grande onda. Aquela segunda grande pernada onde a gente tem valorizações realmente exponenciais. Quem está pagando o preço agora, comprando medo, ou pelo menos não vendendo na hora do medo, na hora do desespero, vai colher os frutos dessa bagaça. Eu tenho visto muita gente ficando pessimista, ficando entediada com o mercado. Isso, para mim, é um extremo indicador que esse é o melhor momento. Perfeito, pessoal? Inclusive, o Citibank fez uma projeção aqui, para mim, otimista até demais, de 8 cortes da taxa de juros até julho de 2025. Não acredito que isso aqui aconteça, mas quem sou eu para acreditar ou não? O mercado não está nem aí para o que eu acredito. A gente pode pegar, interpretar alguns indicadores. Isso daqui mostra para mim que os grandes players estão ficando realmente muito otimistas com relação ao corte na taxa de juros. E isso afasta o fantasma da recessão, que é a única coisa que poderia fazer a gente ficar num período maior de lateralização e até uma correção maior do mercado. Então a gente consegue verificar por meio desse gráfico que o mercado está precificando aqui, ó, 33,3% de chance de recessão global. Eu acredito que esses dados aqui vão começar a diminuir ainda mais com essas falas de Jeremy Powell e no dia 31 de julho nós temos a reunião da ata do Fed, né, onde vai sair lá se a gente vai manter a taxa de juros esse mês, que já está precificado que sim, vamos manter, mas mais importante do que o resultado dessa ata é a fala após essa ata, que a gente vai ter um cenário, uma clareza melhor para a próxima ata, que é em setembro, que é onde o mercado está precificando esse corte. E se realmente os dados macros vierem favoráveis, Jeremy Powell provavelmente trará uma calmaria para o mercado, que vai fazer esse risco de recessão ser dissipado e o mercado vai começar a explodir a tampa do balão. Porque o mercado não vai esperar chegar em setembro para explodir. O mercado antecipa, ele precifica as coisas antes. Não é por isso que a gente estava caindo? Porque tem um risco da MT Gox vender. O governo alemão, então todo mundo já começa a vender? Na hora de comprar é a mesma coisa. Por isso que você tem que estar exposto nesse mercado. Claro, como sempre, dentro do gerenciamento de risco. Perfeito, pessoal? Quando a gente vem para cá, ó, a gente vê que a gente está num índice de medo de quando o preço do Bitcoin estava lá menos de 25 mil dólares. Então o mercado está extremamente pessimista, mesmo com o Bitcoin sendo muito resiliente nessa faixa de preço entre 55 e 60 mil dólares. O preço do Bitcoin está se mantendo muito resiliente, preso nessa faixa. Mesmo com todo o despejo, mesmo com todo o FUD, mesmo com todo o pessimismo, o preço do Bitcoin ainda não caiu 30% ao longo desse bull market, o que foi natural em outros ciclos de mercado. Então isso daqui me deixa extremamente otimista para comprar naquela frase de ser ganancioso quando todos têm medo e ter medo quando todos são gananciosos. Se a gente vê o ciclo dos long term holds, o que eles fazem? Eles despejaram tudo a 73 mil dólares no momento que todo mundo estava extremamente ganancioso. E agora vão começar a recomprar, igual a BlackRock está fazendo, pessoal. Então abram os olhos, não seja tão sentimental com esse mercado, seja mais racional. Perfeito? Quando a gente olha aqui, a gente vê que o governo alemão continua vendendo, tá? Então ontem, se eu não me engano, eles estavam com 26, 27 mil bitcoins, hoje já estão com 23 mil bitcoins. Eles tinham 50 mil bitcoins sob gestão. Então a gente vê que mais da metade dos bitcoins já foram despejados. Agora uma coisa interessante é que eles começaram a vender também partes disso daqui, ó, em OTC, que não impacta o book de oferta das corretoras e impacta menos, né? Agride menos o preço de tela do Bitcoin. Então eu acredito que essa pressão de venda e a correlação do impacto dela no preço do Bitcoin vai começar a diminuir agora, até porque assim, eles já venderam a maior parte dos seus Bitcoins e eles vendendo grande parte também a OTC agora, vai dar uma amenizada, vai dar uma segurada e corrobora com outros dados para a gente começar a ver o mercado realmente dar esse pump. E quando a gente vem para esse nosso mapa de liquidez que eu gosto de trazer para vocês aqui diariamente, a gente vê que o preço do Bitcoin foi buscar aquela liquidez que a gente tinha falado ontem, ó, na casa dos 59 mil dólares, mas deixou uma liquidez muito grande aqui nessa faixa dos 58, entre 58 e 59 mil dólares. E aqui nos 60 mil dólares também a gente tem uma zona de liquidez boa.
Então, não me surpreenderia se o preço do Bitcoin viesse buscar essa liquidez aqui até os 58 mil dólares. Até aqui nessa faixa também eu não acharia nada absurdo, tá? Perto dos 56 mil dólares para depois voltar a subir de uma forma mais saudável. A verdade é que o preço do Bitcoin está muito travado nessa área de 55 a 60 mil dólares, porque o mercado está muito alavancado. Olha isso daqui. E está difícil realmente de sair dessa faixa. Ele busca a ordem em cima, busca a ordem embaixo e fica sempre nessa zona de liquidez, tá bom, pessoal? E quando a gente olha para cá, ó, falando agora um pouco de ecossistema Solana, eu fiz uma call fechada para os membros da comunidade, tá? Deve ter umas 3, 4 semanas, quase um mês, falando sobre isso aqui. Liquid Stake e Liquid Restake dentro da Solana. Como essa narrativa tá forte e como Solana tá ganhando tração com isso daqui. E trouxe diversas oportunidades de airdrops nesse setor e diversas oportunidades de exposição em algumas criptomoedas nesse setor. E esse relatório vem corroborando exatamente o que eu falei. Eu estou pensando em fazer uma aula aqui aberta para vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça essa aula aberta. Mas antes também, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal. Cara, essa aula ficou sensacional, mostrando muita oportunidade nesse ecossistema. E é o que eles vêm trazendo também aqui em partes, né? Eles vêm falando que o ecossistema está realmente ganhando um TVL muito grande, um valor travado, né? Então está crescendo, ficando cada vez mais robustos. E tem a nossa queridinha aqui, ó, que está sendo a líder desse setor. Então vale a pena ficar de olho, tá? Uma outra coisa que está acontecendo aqui dentro do ecossistema Solana é que a discussão em volta do lançamento do ETF Spot de Solana está ganhando muita atração. E alguns pontos que foram observados aqui é que se Trump ganhar as eleições americanas, provavelmente teremos uma reformulação da SEC. Gary Gensler saindo, isso daí torna muito mais fácil a aprovação de um ETF Spot de Solana. Outro ponto que eles trazem aqui que dificulta isso é porque, é porque ainda não existe um mercado futuro de Solana, como existe Bitcoin e Ethereum, né, antes de ser aprovado um ETF Spot de Solana. Mas que isso não é um impedimento, não tem correlação, mas que ajudaria, tá? Então vale muito a pena a gente ficar de olho no que vai acontecer em outubro, novembro com as eleições americanas, que isso daí pode nortear muito o mercado cripto e alavancar muito mais ainda o mercado cripto, tá bom, pessoal? Então no dia 6 de agosto eu vou reabrir vagas para minha comunidade, vou dar uma aula aqui gratuita, então entre lá no grupo do WhatsApp porque eu vou comunicar por lá. Essa aula gratuita eu vou entregar o ouro para vocês, eu tenho certeza que mesmo que vocês optem por não entrar na comunidade fechada, somente com essa aula gratuita vocês vão melhorar muito o nível de conhecimento de vocês. Mas eu tenho certeza também que vocês vão querer pertencer à comunidade fechada, porque realmente o resultado dos membros da comunidade fechada tem sido um resultado muito bom e é por isso que a gente está aqui no mercado, para fazer com que não só eu tenha resultado, mas o máximo de pessoas que estejam em volta de mim, em volta da comunidade, tenham também resultados exponenciais e mudem suas vidas com esse mercado, que sim, é a melhor oportunidade e a maior oportunidade da nossa geração. E talvez a gente esteja vivenciando a última grande janela de oportunidade dentro desse mercado, tá bom? Então fiquem com Deus, até amanhã com mais um Cria News, mais uma atualização do mercado. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o canal, ativem o sininho para serem notificados todas as vezes que a gente lançar um vídeo aqui. E não esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp, porque lá está o verdadeiro ouro. Fiquem com Deus, forte abraço e até amanhã.